Olá, estudantes do 9º ano. Que bom reencontrá-los para nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar compreensão e interpretação, ampliação vocabular, elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero textual. Ok, sou a professora Adriana e para hoje eu preciso, além do caderno e folha, né? Para vocês anotarem, eu vou pedir que vocês tenham em mãos uma folha sulfite, de preferência. Se não tiver a folha sulfite, pode ser a folha de caderno, que hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma tabelinha com a folha, que é mais fácil do que ficar desenhando lá, pegando a régua, certo? Então vamos lá, caderno, lápis, borracha, caneta e apontador, a folha de sulfite e o cantinho reservado para estudarmos. Volto já. Muito bem, material em mãos, cantinho organizado, vamos lá então. Vocês vão anotar a data de hoje, língua portuguesa. Vou dar um tempinho e volto já. Muito bem, anotaram tudo direitinho? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos retomar as aulas anteriores, né? Então acompanhem comigo lá na telinha. O que nós estudamos até aqui? Então começamos lá, se vocês lembram, com o texto 21 perguntas e respostas sobre bullying. Esse tema, ele é tão necessário falar dele, tão urgente falar dele, que se vocês prestaram bastante atenção quando nós trabalhamos o texto, a professora falou que tinha psicólogos, advogados, pediatras, várias pessoas envolvidas nesse assunto, certo? Aí trabalhamos também os infográficos. Pudemos ver juntos quantas informações eles nos trazem a respeito da idade, sexo, o perfil das vítimas que sofrem bullying, certo? Assistimos juntos a um vídeo onde a professora nos apresentou como ela trabalhou o bullying na sala de aula, né? Então, ela trouxe para a sala de aula textos poéticos e propôs para os alunos trabalhar o bullying através da poesia, né? Também pudemos ver juntos que nesse momento, quando ela trouxe essa ideia para a sala de aula, ela fala de alunos de 5º ano, que eles não gostaram muito da ideia, não acharam legal, acharam que não tinham nada para falar. O que eu vou falar sobre poesia, sobre bullying em uma poesia? E depois pudemos perceber que deu muito certo, que virou até uma competição entre os estudantes, né? Que eles gostaram tanto de criar as frases com rimas, que virou uma competição. E a professora, com todo esse trabalho que ela fez,
ela apresentou e ela foi premiada com esse trabalho, ganhou até uma quantia em dinheiro, fez um intercâmbio na Irlanda, de tão certo que deu esse trabalho que ela propôs para os alunos em sala de aula. Então vejam, nós temos várias formas de trabalhar o bullying, um assunto tão primordial de ser falado em sala de aula, na sociedade. Estudamos o vocabulário, né? Conhecemos o significado que o dicionário nos traz da palavra anonimato. E também trabalhamos a comparação entre textos. Comparamos o texto 21 perguntas e respostas sobre bullying e o infográfico, certo? Agora vamos conferir juntos a tarefa de casa. Eu confesso, gente, que eu gostaria muito de saber como que foi essa tarefa, como que foi essa entrevista, como foi conversar com pessoas mais velhas sobre esse assunto, né? Sobre o bullying, porque eu acredito que o cyberbullying ainda seja algo distante para os nossos, talvez os meus pais, até para mim mesma como professora. Não fazia parte do meu tempo, da minha época, o cyberbullying. Mas o bullying sim, né? E como que as pessoas tratavam? Gostaria de saber o que os pais de vocês falaram a respeito. Então eu vou relatar um pouquinho da minha experiência e do que eu vejo no dia a dia, do que eu leio a respeito nas redes sociais, de como as pessoas têm encaram tudo isso que está acontecendo, que acontece nos programas de TV, acontece no nosso dia a dia, na comunidade e até mesmo dentro da nossa casa, né? Então vejam, quando eu era criança e alguém chamava, né, por exemplo, um coleguinha de 4 olhos, de gordinho, e vários outros apelidos que tem, que eu acho que não é do meu dia a dia, do meu cotidiano usá-los, mas assim, eu não me lembro de ter sido tão afetada por isso, porque eu acho que era normal, a gente encarava normal. Eu nunca me lembro de ter me sentido machucada. Quando adolescente, quando criança, depois já na jovem, adulto, aí as coisas mudam, porque os tempos mudam também. E o que eu vejo hoje nas redes sociais quando as pessoas trazem esse assunto para a sala de aula, para a TV, para a gente discutir entre família? Tem gente que encara como mimimi, né? Que não tem nada a ver. Antigamente, na minha época, isso não era assim. Eu era chamada disso e estava tudo bem. Só quem sofre o bullying, só quem sofre esse tipo de agressão na pele é que sabe realmente se é um mimimi ou não. Então, enquanto não doer em mim, eu não posso opinar a respeito do assunto, né? E aí eu vejo, assim, de situações que aconteceram em programas de TV e o pessoal dizendo assim, mas isso aí é tudo frescura, agora é tudo frescura, agora é tudo mimimi, agora eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, que eu tenho que me cuidar. Não é questão de frescura, eu tenho que pensar no outro, como que ele se sente no momento em que ele está ouvindo assim... mas você é tão bonita, por que você não emagrece? Mas você não sei o que, você tem os olhos bonitos, pena que usa óculos. Ou ficar taxando a pessoa o tempo todo, falando do óculos que ela usa, do peso que ela tem, da altura que ela não tem. Nós não podemos criticar a dor do outro se nós não passamos por ela. Certo? Então eu confesso que eu fiquei muito curiosa, estou muito curiosa em saber como os pais de vocês responderam a todos esses questionamentos que vocês levaram para eles. O que eles pensavam a respeito da prática do bullying, do cyberbullying, como essas temáticas eram tratadas na época em que eles eram adolescentes, que atitudes tomariam se sofressem ou presenciassem alguém que estivesse passando por essa situação. Como eu já havia pedido na aula anterior, se vocês puderem mandar para a professora de vocês essa atividade, para que ela dê uma olhadinha, eu acho bem bacana ver como que os pais responderam todo esse questionamento, certo? Muito bem.
Então vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou passar para vocês uma imagem e eu quero que vocês prestem bastante atenção nela. Olhem tudo que compõe, todos os elementos que estão nela, certo? Então vamos lá. Olhem bem a imagem, observe as cores, o que tem, quais os elementos que estão na imagem. Ok, observaram? Então vamos lá. Que elementos aparecem na imagem? Então, o que vocês responderiam aí? O que nós conseguimos ver? Um menino, né? Colando um cartaz na parede com uma palavra escrita. Nós vemos as cores ali, um amarelo, um verde, né? Será que é uma escola? Será que é uma quadra de esporte? Será que é num supermercado? Onde será que esse menino está colando esse cartaz? Vamos passar para a próxima. O que a criança tem entre as mãos? Então, o que ela tem entre as mãos? Pensem aí um pouquinho. Muito bem. O que ela tem? Ela tem um cartaz, né, que tem uma palavra escrita, que é essa palavra que nós tanto falamos todos esses dias, certo? E que palavra aparece escrita na folha? Então, a palavra que nós temos escrita na folha é bullying, ok? E por qual motivo a palavra está riscada com um X? Por que será que essa palavra foi riscada com um X, né? Será que é esse o assunto da nossa aula de hoje? Vamos conferir? Então, vamos refletir aí ainda sobre essa imagem. Considerando a temática que estamos estudando em nossas aulas, que título poderíamos selecionar para a imagem? Nesse momento, eu gostaria que vocês observassem a imagem e anotassem a resposta da questão, ok? Vou dar um tempinho e volto já. Voltando então, considerando a temática que estamos estudando em nossas aulas, que título poderíamos selecionar para a imagem? Nós poderíamos dizer que os estudantes participam de ações esportivas ao ar livre? Será que eu olhando para essa imagem eu consigo entender que ele está participando de alguma ação esportiva ali ao ar livre? Será que poderia ser essa a temática? Esse o título do nosso texto? Ou poderia ser: entra em vigor a lei de combate ao bullying nas escolas. Será? Novamente observem a imagem. Ou escolas promovem trabalho com poesia, né? Se eu pensar lá no vídeo que a professora trouxe para vocês sobre aquela professora que trabalhou bullying e poesia, será que eu posso dar esse título para a minha imagem? Vamos conferir juntos? Não, professora. O título é: entra em vigor lei de combate ao bullying nas escolas. Por isso do X. Por isso que tem um X ali.
Porque o bullying, qual placa? Tem placas de trânsito, né, que remetem a esse. O que quer dizer esse X? Que é o quê? Proibido. Então, se é proibido, tem uma lei, né? E aí nós vamos trabalhar hoje com a respeito da lei, ok? Agora eu gostaria, estudantes, que vocês anotassem essa questão. Que relações podemos estabelecer entre a imagem e o vídeo? A poesia no combate ao bullying é tema do Educação no Ar do Ministério da Educação. Vou dar um tempo e volto já. Então vamos conferir o que vocês anotaram aí, se chegou mais ou menos perto, né? Qual a relação ou que relações podemos estabelecer entre a imagem que vimos, que acabamos de ver, e a poesia? No combate ao bullying é tema do Educação no Ar. Então a relação da prática, de proibir a prática do bullying nas escolas, não só nas escolas, né, mas na sociedade como um todo. Mas a relação que nós podemos estabelecer é proibir a prática de bullying, certo? Muito bem, então vamos agora juntos conhecer um pouquinho da lei. Acompanhem lá comigo. Lei número 13.663, de 14 de maio de 2018. Vem alterar na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Então vejam, ela vem para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, certo? Muito bem. E agora, devido a essa urgência de falar do assunto, de ser tão agravante esse assunto, esse tema bullying, foram colocados 2 incisos aí, certo? Que é o 9. Então vamos conferir juntos o que o inciso 9 traz para nós de novidade na lei. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying no âmbito das escolas. Então vejam, por que será que ele foi colocado? Qual foi a mudança que houve aí? Para ter medidas de conscientização e prevenção e de combate a todos os tipos de violência, que no momento nós podemos conhecer como
o bullying, né? Então, essa intimidação sistemática que seria o bullying que acontece, que ocorre mais nas escolas. Se vocês prestaram bastante atenção no vídeo, ele dizia que 69,7% das crianças já sofreram esse tipo de violência nas escolas, ok? E aí o inciso 10 vem estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, só para reforçar, promover a cultura de paz nas escolas, ok? Agora é hora de anotar. Vou pedir para que vocês anotem essa questãozinha também. Então, vejam, confiram lá comigo. A lei número 13.663 menciona o estabelecimento da cultura de paz. O que isso significa? Então, vocês vão pensar o que é essa cultura de paz, o que significa essa cultura de paz. Vou dar um tempinho e volto já. Ok, anotaram aí? Então vamos conferir juntos o que foi criada uma cartilha a respeito dessa cultura de paz. Vamos conferir juntos o que a ONU fala a respeito da cultura de paz. Então confiram lá comigo. Segundo a definição das Nações Unidas, a ONU, a cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, posturas e modos de vida que rejeitam a violência e previnem os conflitos, por meio do diálogo e da negociação entre os indivíduos, os grupos e os estados, né? Então, nada mais é do que promover, tentar acabar com tudo isso que vem acontecendo dentro das escolas, na nossa sociedade, né, que é a prática do bullying, que é algo que machuca, que às vezes, em algumas situações, leva o jovem, a criança, o adolescente a tomar situações mais drásticas, quando ele não consegue conversar com alguém, quando ele não consegue o apoio, quando ele não tem lá dentro da escola alguém que possa ouvi-lo, até um colega, porque às vezes, gente, hoje é muito importante ouvir o outro, escutar o que ele tem a nos dizer. Então vejam, se o meu colega está sofrendo e ele tenta me falar, tenta me contar, tenta me pedir ajuda e eu não dou atenção para o problema dele, muitas vezes eu posso estar empurrando meu colega para o fundo do poço e aí ele não sabe como se defender, o que fazer e acaba tomando atitudes mais drásticas contra ele mesmo, certo? Muito bem. Refletindo um pouco mais,
Agora nós vamos fazer uma análise do gênero infográfico. Vamos estudar os elementos que compõem esse gênero. Vamos lá, acompanhem comigo. Identificando as características do infográfico. Então vejam lá. O que eu tenho? Olhem bem para o infográfico, prestem atenção na imagem, nas letras, né, nas cores. Vejam o que o infográfico traz para mim. Além das informações, dos dados estatísticos, ele traz um título, ele traz imagem, ele traz uma explicação, ele aponta números. Vamos ver lá. Então vejam, eu tenho ali o quê? Ali é o título do meu infográfico, certo? Vejam lá no segundo também, primeiro ele fala de cyberbullying e aí logo ali na telinha ele traz o título, na internet. A porcentagem, os dados estatísticos, os números, né, de como esse cyberbullying acontece. Então ele traz esses dados estatísticos são informações. Vejam lá. Eu também tenho o que? A fonte de onde foi retirada essas informações. Ali no caso, tá bem pequenininho, mas é SaferNet, certo? E a explicação do que é o cyberbullying, a explicação do título sobre o que o meu infográfico vai falar. Vejam lá. Então ali, logo após o cyberbullying, eu tenho ofender ou hostilizar alguém por meio de recursos tecnológicos como internet ou celular, é considerado bullying virtual. Então ele está explicando o título do meu infográfico, certo? Tenho cores, imagens, né? Que é para chamar atenção. Aquele ponto de exclamação significa o quê? Preste atenção. Opa, tá chamando a minha atenção. Agora vamos anotar. Lembra aquela folhinha de papel sulfite ou de caderno que a professora pediu no início da aula? Então agora nós vamos usá-la juntos. Eu vou pedir para que vocês dobrem ao meio. Primeira coisa, vamos dobrá-la ao meio. Ok? Dobraram. Agora vamos dobrar mais uma vez. Dobraram aí? Muito bem. Então, na horizontal, eu vou precisar de 5 espaços, certo? Então, eu vou trabalhar aqui, dobrando de forma que eu tenha 5 espaços para fazer as minhas anotações. Olhem lá, confiram comigo. Estão conseguindo fazer aí? Muito bem, não vai ficar perfeitinha, vocês vão ter mais tempo e vão conseguir fazer direitinho. Agora eu vou abri-la, certo? E vou abrir mais uma vez. Vai sobrar aqui uma linha, eu posso depois com tempinho recortar ou dobrar assim como a professora fez. Então vejam lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 na vertical. Vocês vão anotar o quadro que eu vou deixar na telinha para vocês. Então, vou dar um tempo para que vocês anotem e volto já.
Ok, estudantes, tabelinha pronta, as informações anotadas. Então, vamos voltar para o quadro lá. Então, vejam, só vou conferir com vocês se vocês anotaram todas as informações que eu preciso. Observe os diferentes elementos que podem compor os textos infográficos. Imagem, títulos, dados estatísticos, definições, subtítulos, fonte, ilustrações, explicações, gráficos, mapas, fotografias, legendas, quadros, ícones e tabelas. Então era isso que eu precisava que vocês anotassem na tabelinha de vocês. Voltando para o infográfico. Observem novamente comigo o infográfico que nós já tínhamos trabalhado no slide anterior. Então, dentro desse infográfico, quais os elementos que eu tenho aí? Vocês vão marcar um X nos elementos que correspondem ao infográfico e nós voltamos já.
Vamos conferir juntos então? Vamos conferir se vocês anotaram os elementos que compõem os infográficos direitinho. A imagem é um elemento que compõe o infográfico? Correto, imagem compõe o nosso infográfico. Títulos compõem o infográfico? Correto. E os dados estatísticos, eles aparecem lá no nosso infográfico? Sim, né? Eles estão lá para nos informar a porcentagem de meninos, de meninas que são afetados pelo bullying. Definições, a professora até leu lá uma definição para vocês logo após o título. Temos subtítulos? Não, não temos subtítulos. Qual o outro elemento que aparece então no nosso infográfico? Fonte, muito bem. Será que tem mais elementos aí que compõem o nosso infográfico? As ilustrações e as explicações também faz parte dos elementos que compõem o nosso infográfico, certo? Muito bem, anotaram direitinho? Agora eu preciso que vocês anotem somente a resposta correta. Não precisa copiar todo o enunciado, somente a resposta correta. Qual aspecto é tratado no infográfico? Ele mostra que há jovens que se sentem seguros? Ele apresenta a informação de que jovens tiveram seus dados ou perfil roubados? Ele informa que há jovens que nunca conheceram amigos que já sofreram cyberbullying. Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Vamos conferir juntos então? Qual aspecto é tratado no infográfico? Ele apresenta a informação de que jovens tiveram seus dados ou perfil roubados, certo? Novamente, pessoal, e aí vocês podem novamente usar a folha de sulfite para montar a tabelinha de vocês, porque eu gostaria que vocês anotassem essa questãozinha também no caderno, certo? Então vejam lá, afirmações, vocês vão responder verdadeiro ou falso. O título cyberbullying, que nomeia o infográfico, e a imagem do computador dão pistas sobre o assunto abordado nesse infográfico? À medida que lemos o infográfico, percebemos o perfil das vítimas e dos agressores de bullying? O cyberbullying aparece como assunto principal do infográfico? Então, vocês vão copiar essas afirmações e vão responder se é verdadeiro ou falso. Vou dar um tempinho e volto já.
Ok, vamos conferir juntos então? Acompanhem lá comigo. O título Cyberbullying, que nomeia o infográfico e a imagem do computador, dão pistas sobre o assunto abordado nesse infográfico? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro! À medida que lemos o infográfico, percebemos o perfil das vítimas e dos agressores do bullying? Será que tinha essa informação no infográfico? A gente consegue perceber isso? Verdadeiro ou falso? Falso! E lá no infográfico dizia, mostrava para nós, o cyberbullying aparece como assunto principal do infográfico? Estava lá isso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Muito bem, estudantes! Chegamos ao final de mais uma aula. Fico muito feliz que tenham acompanhado a nossa aula até aqui e aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo para vocês!